Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Lições de grandes filósofos. Platão, Sócrates, Nietzsche e outros mestres do pensamento desde a antiguidade, a filosofia tem sido uma bússola para a humanidade. Em meio às incertezas, as perguntas sobre o sentido da vida e as contradições do comportamento humano, surgiram mentes extraordinárias que dedicaram suas vidas a pensar, questionar e compreender a existência. Platão, Sócrates, Nietzsche, Aristóteles, Epicuro, Sêneca e tantos outros nos deixaram um legado de ideias que atravessam séculos e continuam profundamente relevantes. Refletir sobre essas lições é mais do que um exercício intelectual, é uma forma de crescimento pessoal. Cada filósofo nos oferece um espelho, uma perspectiva e uma ferramenta para viver de modo mais consciente, íntegro e corajoso. Este texto explora algumas das lições mais marcantes desses grandes pensadores. Sócrates, o reconhecimento da própria ignorância. Sócrates é, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas da filosofia ocidental. Curiosamente, pouco do que sabemos sobre ele veio de sua própria escrita, já que ele nunca registrou seus pensamentos. Quem eternizou seu legado foram seus discípulos, principalmente Platão. A principal lição de Sócrates pode ser resumida em sua famosa frase: "Só sei que nada sei". Essa afirmação, longe de significar desinformação, expressa uma postura existencial. A humildade intelectual. Sócrates acreditava que a sabedoria começa quando reconhecemos o quanto ainda temos a aprender. Isso nos torna mais abertos à reflexão, ao diálogo e à revisão de nossas próprias crenças. Outra contribuição socrática é o método de diálogo menos amaêutica, menos que consiste em fazer perguntas profundas para ajudar o outro a dar à luz suas próprias ideias. Em vez de impor respostas, Sócrates incentivava o questionamento interno. Suas lições principais incluem: questionar é essencial para evoluir. O autoconhecimento é o caminho para uma vida ética. A busca pela verdade exige coragem. Sócrates nos lembra que a sabedoria não é acumular respostas, mas fazer as perguntas certas. Platão, o mundo das ideias e a busca pela verdade, discípulo de Sócrates, Platão deu continuidade ao legado do mestre, mas ampliou a filosofia para o campo metafísico. Ele acreditava que o mundo sensível, menos aquilo que vemos e tocamos, é apenas uma sombra imperfeita de um mundo superior, o mundo das ideias. Um dos ensinamentos mais importantes do filósofo é apresentado na alegoria da caverna, uma metáfora que descreve pessoas acorrentadas dentro de uma caverna, capazes de ver apenas sombras projetadas na parede. Para elas, essa sombra era a realidade absoluta. Porém, quando um dos prisioneiros se liberta e vê o mundo exterior, compreende que a verdade é muito mais ampla do que aquilo que os sentidos captam. A alegoria simboliza a importância do conhecimento e da educação, o risco de viver aprisionado por crenças limitadas, a necessidade de buscar a verdade mesmo quando ela é desconfortável, o compromisso ético de compartilhar o conhecimento, mesmo enfrentando resistência. Para Platão, o verdadeiro filósofo é aquele que ignora as ilusões e direciona o olhar para o que é eterno, justo e essencial. Aristóteles, a virtude como equilíbrio. Aristóteles, discípulo de Platão, trouxe um pensamento mais concreto e prático. Enquanto Platão valorizava o mundo ideal, Aristóteles buscava compreender o mundo real, observável e tangível. Uma de suas grandes contribuições é o conceito de ética da virtude. Para ele, viver bem significa agir com equilíbrio, encontrar o justo meio entre excessos e faltas. Por exemplo, coragem é o meio termo entre temeridade e covardia. Generosidade está entre avareza e desperdício. Confiança situa-se entre arrogância e insegurança. Assim, a virtude é um hábito, algo desenvolvido com prática e repetição, não um dom natural. Aristóteles também defendia que o propósito da vida humana é alcançar a eudaimonia, traduzida como florir, bem-estar pleno ou vida plenamente realizada. Suas principais lições incluem: a felicidade é construída com ações consistentes. Virtude é equilíbrio. Extremos são prejudiciais. Caráter é resultado de prática diária. Aristóteles nos convida a assumir responsabilidade pelas nossas escolhas e a cultivar virtudes
como quem cultiva um jardim. Epicuro, o prazer como serenidade Epicuro, é frequentemente mal interpretado como defensor de uma vida de excessos. Na verdade, ele ensinava exatamente o contrário para ele. O prazer verdadeiro é encontrado na simplicidade e na harmonia interior. Segundo Epicuro, prazer não é intensidade, mas a ausência de sofrimento. Felicidade está em viver sem medo, especialmente o medo da morte. Relações, amizade e tranquilidade espiritual são bens superiores a qualquer riqueza ou poder. Ele também acreditava que muitos males emocionais surgem de desejos desnecessários, da comparação social e de expectativas irreais. Epicuro nos lembra que uma vida boa não precisa ser cheia de luxos, e sim de serenidade. Sêneca e os estoicos. O controle sobre si mesmo, o estoicismo, representado por Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Oferece um conjunto poderoso de lições sobre autocontrole, sabedoria emocional e resiliência. Os estoicos ensinavam que não controlamos os eventos externos, menos apenas nossas reações. A virtude é o bem supremo. Sofremos mais na imaginação do que na realidade? A disciplina da mente é fundamental para viver com liberdade interior. Sêneca afirmava que a vida é longa o suficiente. Se você souber aproveitá-la, já Marco Aurélio dizia que devemos viver cada dia como se estivéssemos prestes a partir, mas sem ansiedade, com dignidade, foco e serenidade. As lições estoicas nos ajudam a enfrentar perdas, frustrações e mudanças sem perder o equilíbrio. Nietzsche, a superação e o espírito livre. Friedrich Nietzsche rompeu com muitas tradições da filosofia ocidental. Crítico da moral herdada, das verdades absolutas e do conformismo. Ele propôs uma filosofia da superação e da afirmação da vida. Entre suas ideias centrais estão o Übermensch, além do homem Nietzsche. Acreditava que o ser humano deve buscar transcender suas limitações psicológicas, culturais e morais para criar seus próprios valores. Übermensch é aquele que vive com autenticidade e força criativa. A morte de Deus, essa expressão, não se refere necessariamente à divindade religiosa, mas à falência de valores absolutos impostos pela sociedade. Segundo Nietzsche, essa morte abre espaço para a criação de novos sentidos. O eterno retorno, uma metáfora potente que nos desafia a viver de forma tão plena que estaríamos dispostos a repetir nossa vida infinitamente. A importância da dor e do conflito para Nietzsche, o sofrimento não é algo a ser evitado, mas uma força que fortalece e forma o caráter. Ele afirmava: o que não me mata, me fortalece. Nietzsche nos convida a abandonar máscaras, romper conformismos e abraçar a vida com todas as suas forças. Outros grandes filósofos e suas lições essenciais, Heráclito, a impermanência Heráclito, acreditava que tudo está em constante fluxo. Nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes. Sua lição nos ensina a aceitar mudanças e a flexibilidade. Kant, a moral baseada na razão, Immanuel Kant defendia que ações éticas são aquelas guiadas por princípios universais, não por interesses pessoais. Sua famosa máxima é: haja apenas segundo uma máxima que possa ao mesmo tempo querer que se torne lei universal. Descartes. A dúvida metódica com o famoso penso, logo existo. Descartes exaltou o poder da razão e da dúvida como caminho para o conhecimento seguro. Por que estudar filosofia hoje? As lições desses filósofos não pertencem ao passado, elas são profundamente contemporâneas. Em um mundo marcado por ansiedade, excesso de informação, polarização e superficialidade, a filosofia oferece ferramentas para pensar com clareza, coragem para questionar, serenidade diante da incerteza, ética para conviver com outros, força para lidar com adversidades, inspiração para viver com propósito. A filosofia não dá respostas prontas, mas ilumina perguntas importantes. Ela nos convida a refletir sobre quem somos, o que buscamos e como queremos viver. Conclusão: ao observar as lições deixadas por Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Sêneca, Nietzsche e tantos outros, percebemos que, embora separados por séculos e contextos diferentes, todos eles convergem em uma missão comum: ajudar o ser humano a viver melhor. Eles nos ensinam a pensar com profundidade, agir com virtude, questionar com coragem, viver com autenticidade e encontrar sabedoria mesmo nas dificuldades. Suas ideias são pontes entre épocas, culturas e desafios. A filosofia é, essencialmente, um convite para viver com mais consciência, menos
E essa talvez seja a maior lição de todas. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.